Brasil, olha só esse vídeo que eu vou colocar para você que é uma bomba. Eu tenho comentado nos meus outros canais, eu não sei se você está me seguindo ou não, mas aí eu já quero pedir para você de cara já me seguir, porque eu tenho contado tudo que está acontecendo na política nos meus canais, e é bom você se inscrever aqui. O Eduardo Tagliaferro, o cara que era o assessor, braço direito do Alexandre de Moraes. Eu vou colocar um vídeo dele aqui. Ele faz uma revelação bombástica. Ele faz uma revelação que, se nós tivéssemos em um país sério, o Alexandre de Moraes sairia preso de dentro do Supremo Tribunal Federal, uma vez que for comprovado. O Tagliaferro fala que o Alexandre de Moraes forjou documentos. Sabe qual que é a minha pergunta para você que agora, nessa sexta-feira, dia 10 de outubro? Onde é que estão os senadores da República que não conseguem ver isso? Onde é que... Só eles, amigos, só eles. STF é o teto, não tem para onde recorrer. Onde estão os senadores deste Brasil? E aí, sabe qual que é o problema que eu vou trazer para você refletir? A gente tem que fazer uma escolha muito certa o ano que vem para senadores. Muito certa. A maioria, a grande maioria, tudo com rabo preso, tudo com ficha, com processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Aí vira refém do Supremo. E tem senador ainda traindo o presidente Bolsonaro. Esse é o X da questão. Não dá mais. Provavelmente nós teremos o ano que vem a nossa última chance. Não é só o voto para o presidente da República, que nós vamos até a última consequência, até as últimas, lutar pelo presidente Bolsonaro, para que ele seja o presidente. Mas a escolha de senador da República vai ser mais que crucial, vai ser mais que importante. Se a gente não colocar isso na cabeça, a gente está lascado, viu? Olha esse vídeo aí do Tagliaferro. Em alguma ocasião, Alexandre te deu, ou a um outro subordinado que você saiba, uma ordem direta, ou por escrito, ou para alguém, talvez para eles, para adulterar a data ou manipular relatório? O Ayrton Vieira pediu para você forjar um documento para justificar uma operação policial contra alguns dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, é isso? Exatamente. E aquela história, você teve no Senado agora, acho que no mês passado, e uma das coisas que a gente noticiou aqui no Paulo Figueiredo Show foi um relatório usado para justificar uma operação da Polícia Federal, que, se não me engano, era de agosto de 2022, e ele teve a data alterada. Ele foi produzido em 28 de agosto, mas foi registrado como 22 de agosto. E aí, eu anotei aqui que você disse que produziu documentos para dar a impressão de legalidade a investigações que já estavam decididas. Sim. Em alguma ocasião, Alexandre te deu, ou a um outro subordinado que você saiba, uma ordem direta, ou por escrito, ou para alguém, talvez para eles, para adulterar a data ou manipular relatório? Ele pediu, na verdade, esse trabalho não era para ser direto comigo, ele pediu para o Ayrton Vieira fazer esse procedimento com data anterior à busca e apreensão. Por quê? Dia 19 foi feito um relatório identificando, ele pediu para poder olhar as publicações do Amado, pegar lá, recortar aquele... Você lembra que tinha conversa de WhatsApp? Amado, você está falando... Deixa eu contextualizar Metrópolis. aqui para o espectador. A gente está falando do caso dos empresários do grupo de WhatsApp que tinham um grupo lá interno, trocaram mensagem, e essas mensagens tinham um infiltrado lá dentro do grupo, elas foram publicadas pelo Guilherme Amado, e o Guilherme Amado... E aí, por favor, continua daí, Tagliaferro. Tá. Você está dizendo, ele pede para recortar a reportagem, os diálogos da reportagem do Guilherme Amado. Para mim foi encaminhado a reportagem do Guilherme Amado e falou, faça um relatório. Foi meu primeiro trabalho, praticamente, dentro do TSE. Faça chegou isso aqui, o ministro vai pedir uma busca e apreensão na segunda-feira, precisa fazer um relatório identificando essas pessoas, colocando os perfis delas dentro das redes sociais, em todas, em TikTok, em Instagram, Facebook, identificar um por um, em todas as redes, colocar os URLs, colocar, que como não tinha, né, dados de conversa,
simplesmente identificar o telefone deles, colocar lá e só dizer que foi levantado isso e aquilo, e encaminhar só para o STF. Foi o meu primeiro trabalho. Isso foi 18, 19 de agosto que foi feito esse relatório. Ele até tá com data, acho que um pouco depois, se eu não me engano, mas foi feito por erro, na verdade, não foi porque esse não foi manipulado. Eu errei a data, eu comecei ele no dia 18, algo assim. Se você olhar o relatório, na parte de cima tá uma data e na parte de baixo tá outra, mas foi erro meu. E aí, o que ele fez? Na segunda-feira ele não fez a busca e apreensão. A gente estava até na expectativa, era o primeiro trabalho. Não fez. Ele pediu na terça. Aí a Polícia Federal foi lá, cumpriu. Luciano Hang, Meyer, Morongo, acho que Morongo. Esse pessoal teve as suas buscas e apreensões realizadas, só que logo após isso a imprensa caiu batendo, caiu pesado, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha se baseado somente numa matéria jornalística para tomar uma decisão tão importante com pessoas tão importantes no país. E com isso, ele ficava muito preocupado com a imagem, acredito eu. Aí ele pediu para Ayrton Vieira montar um procedimento anterior à busca e apreensão para dizer o seguinte: olha, a busca e apreensão não se deu somente com a matéria jornalística do Amado. Existia uma investigação, existia um fato, aquilo só foi estopim. Aí o Ayrton Vieira me perguntou, pediu ajuda, porque o Ayrton Vieira não sabe usar computador, ele não sabe, é um desembargador que não sabe usar, sempre tem alguém que faz para ele faz no celular, mas no computador não. Falou, Tarefa, puta, precisa fazer isso, tal, não sei o que, o ministro quer aquelas figurinhas, como foi na Lava Jato, com aquelas carinhas, e setinha pra lá, mapa mãe tal, setinha pra lá, setinha pra cá. Falei, tá, mas eu não conheço as pessoas, o que precisa fazer? Me explica. Eu não sabia o que era, entendeu? Ele queria relacionar Alan dos Santos com o Hang, com uma tal de Protorque, se eu não me engano, um monte de personagem que eu não conhecia. Aí, por conta de eu não conhecer, ele me encaminhou as PETs, pedaço das PETs, dos documentos, e circulou. Ó, esse lê. Eu tive grande dificuldade, o Figueiredo. Eu tinha que ligar. Olha, eu não tô entendendo. O que é isso? Tó esse trecho aqui, olha isso aqui. Pra eu montar só aquele desenho. Eu montei uns 2, 3 desenhos. Ia, voltava. Começou na sexta, acabou no domingo. Ia, voltava. Aí ele pediu, faça o relatório com base nisso, coloca lá o nome do pessoal e bota com a data do dia 22. Só que isso começou no dia 27 e terminou no dia 29. Por conta de tanta modificação. O Ayrton Vieira pediu para você forjar um documento para justificar uma operação policial contra alguns dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, é isso? Exatamente. Foi aí que ligou o meu radar. Porque até então, fala assim, deleta tudo, a conversa, o município para deletar, ele não quer nada nos telefones. Aí eu falei, pô, mas deletar, a data já não tá legal. Ele não quer nada nos telefones, você tá falando ele, o Ayrton, ou ele, o Alexandre? Alexandre. Ou seja, o Alexandre sabia que estava destruindo provas do crime que ele havia cometido. Ele pediu para o Ayrton fazer isso. Ele falou, o ministro que pediu. Entendeu? Ele pediu. Só para você entender. O ministro entender. forja e falsifica um documento para justificar a posteriori uma operação que ele já tinha feito com base, você está me dizendo aqui, com base na notícia do Guilherme Amado apenas. Exatamente. E daí, ele, não satisfeito em cometer o crime, ele também quer assumir com um cadáver e destruir provas. Então ele manda vocês apagarem tudo para que tenham de provas em relação a isso. Exatamente. A partir daquele momento, eu identifiquei aquilo, falei, opa, eu não vou apagar, pensei comigo. Só que eu tinha acho que 1 ou 2 semanas de teste. Se você pegar minha nomeação, você vai ver que foi na primeira ou na segunda semana que eu estava lá. Primeiro eu já vi um grande volume de direita e nada de esquerda. Já achei estranho, questionei meus servidores. Depois eu peguei e vi isso. Falei, opa, tem coisa errada aqui. Aí começaram, eu não deletei, e começaram os meus pedidos de exoneração. Cheguei a 8 vezes pedir exoneração. Eu era o rei da exoneração. Fiquei taxado com figurinha, com chacota, todo mundo, figurinha, eu sou rico, não preciso trabalhar, vou pedir exoneração, tudo com a minha face. E isso me deixou um tanto quanto preocupado, ô Figueiredo. Como que eu vou deletar uma coisa que eu tô vendo que tá errada? Tô vendo que o cara tá fazendo, tô vendo que o cara começou a perseguir um espectro. Não tem nada. Mas até então, do espectro, ô Figueiredo, era a primeira semana. Então, podia ser que vinha na outra semana alguma coisa de esquerda, né? Mas o fato de uma manipulação processual, eu sou formado em direito. Falei, e agora? O que eu faço? Naquele momento eu já me vi preso na situação, até mesmo para poder sair de uma forma. Eu não podia chegar, não quero mais trabalhar aqui, estou indo embora. Naquele momento, depois que eu tomei ciência de um fato daquele, eu falei, agora eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que ir com cuidado, porque se ele tem um cargo máximo do judiciário. Se eu pisar na bola, eu trabalhava para o judiciário. Eu tô acabado. Eu vim para cá
para estar na mais alta instância do país. Eu vim para cá para ter essa chancela final no meu currículo. E eu vou acabar com a minha vida. Eu tenho filho, tenho filhas, tenho família. Então foi quando eu comecei a mostrar a integração, ficar na manha. Ficava super bem e pedia, quero exonerar. Ah, não aguento mais. Eu justificava que tinha muito trabalho, que eu estava cansado, que a minha família reclamava. Mas assim, não aguenta, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. E eu fiquei até a hora que deu a explosão final. Só uma coisa, Figueiredo, que é importante, que eu não falei ainda para ninguém, vou falar aqui para você. Não defendendo A nem B, mas ninguém tinha poder de decisão. Os próprios juízes auxiliares, você viu pelos áudios, estavam cansados, eles não tinham poder de decisão. Eles cumpriam. O ministro fala, faça assim. Ah, ministro. Não, é assim. Tanto que eu tive conversas com o Ayrton Vieira, que ele falou, o ministro, ele sabe, eu tenho áudio disso, se quiser também depois eu posto. O ministro sabe que, ele conhece, eu exercendo, eu sou desembargador, mas mesmo não exercendo, a gente sabe e tal, mas quem assina é ele, não adianta falar com ele, vai dar um problema lá na frente, mas é o ministro, o que a gente pode fazer? O medo faz com que pessoas que têm uma carreira acabam ficando quietos, e até a própria pessoa. Você nos Estados Unidos, você viu o que ele queria fazer, imagina ao lado dele. Se você estivesse trabalhando no gabinete do lado, você não estava aqui. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, esse mesmo de pessoa que diz que estava cansado, diz que tinha vontade de mandar um capanga, um jagunço, pegar o Alan, sequestrar o Alan e botar ele no avião e levar para o Brasil. Então, não me parece uma pessoa tão coagida assim. Eu não sei o contexto, também não vou defender, não sei o contexto. Talvez, pela mesma questão que eu, cansado da demanda gigante. O cara não para de postar, Dino, tipo, pelo amor de Deus, reduz as postagens. A gente não tá aguentando mais a pressão desse cara em cima da gente. Nós vamos enlouquecer. O cara fazia. Eram duas pontas, Figueiredo. Eram vocês de um lado e o ministro do outro e a gente no meio. A gente tá ficando louco. Então você acha que o Homem Macaco e eu enlouquecemos o Alexandre, é isso? Enlouqueceu a mim, imagina o Alexandre. Eu já sonhei com vocês. Pô, o Frota não tava nesse sonho não, né? Graças a Deus. Não, eu sonhei com vocês postando. Ah, bom. Se tivesse o Frota no mesmo sonho, eu ia ficar preocupado aqui. Não, tô fora. Pessoal, as últimas horas na política foram muito tensas. Vocês não vão acreditar no que o Alexandre de Moraes acaba de fazer. Toda vez que a gente acha que ele pode recuar um pouco por causa das tensões que estão acontecendo, ele dobra a aposta. Estamos recebendo muita pressão internacional também, e o Bolsonaro mandou um grande recado para o povo brasileiro. O clima é de tensão total e os Estados Unidos está acompanhando cada passo. Eu tenho que mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter você por aqui. Peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo, tá? E também deixa aqui embaixo o seu like. E depois que eu assistir todo esse vídeo, você deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Isso é muito importante, o seu posicionamento. E claro, você também pode se inscrever no canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias. E pessoal, já vou vir aqui direto para as principais notícias que eu tenho que mostrar para vocês. E olha só, como vocês já devem saber, eu falei isso aqui no último vídeo, a Itália negou a extradição do Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe do gabinete do Alexandre de Moraes, aquele que está denunciando ele. Lembram dele? Pois é. A Itália já reconheceu que aqui é uma grande ditadura e esses pedidos do Alexandre de Moraes realmente são perseguição política. Eles não vão extraditar o Eduardo Tagliaferro, mas eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Olha só, como vocês sabem, o Tagliaferro está denunciando Moraes com provas, documentos, já enviou para os Estados Unidos e olha o que está acontecendo agora. Juiz de si mesmo, Moraes é relator do caso Tagliaferro, que investiga Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você entendeu. Temos um servidor público que trabalhou no gabinete do ministro, que está denunciando arbitrariedades do ministro. E quem é que vai julgar? Quem é que vai analisar o caso? O próprio ministro que está sendo denunciado. É o Brasil da várzea, o país da bagunça. Olha só as coisas que acontecem e a gente tem que aceitar tudo isso calado. Uma grande vergonha, tá? Mas isso não acaba não. Olha só, Moraes destitui advogados
de Felipe Martins e entrega o caso à Defensoria Pública. Olha só o que a Ana Paula aqui postou no Twitter. A única coisa realmente pesada e capaz de destruir esse regime de exceção é o caso Felipe Martins. Não é surpresa que agora o ditador, encurralado pelos fatos e pela grave denúncia de que o Ministério Público alterou a acusação e juntou elementos novos sem contraditório e de forma ilegal, tente destruir ilegalmente os advogados de Felipe Martins e impede-lo de contar com a defesa legítima. Mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, né, deixa eu pegar aqui, ó, que ele tá aqui, ó, o Jeffrey Chikine é ele, o advogado do Felipe Martins. Inclusive, o Jeffrey Chikine, ele é um cara que tem sido uma voz muito ativa no Brasil, denunciando as arbitrariedades, demonstrando os erros que o ministro está cometendo, como essas narrativas falsas estão, né, colocando pessoas inocentes na cadeia, e agora ele foi destituído. Ele não pode mais defender o Felipe Martins. Eu não precisava explicar aqui, eu tenho certeza que você sabe, mas todo réu tem direito de escolher o seu advogado. Ele escolhe. E o Felipe Martins escolheu o Jeffrey Chikine. Mas, como vocês sabem, o Alexandre de Moraes não está nem aí para as leis. Ele foi lá e destituiu. Olha só o que o Jeffrey Chikine falou. Me removeu da defesa do Felipe Martins porque não quer ser confrontado com verdades. Não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes tenta me calar. Em audiência, o próprio ministro chegou a silenciar o meu microfone, como se pudesse simplesmente desligar a verdade e calar a defesa com uma tecla de mouse. Sei que tenho atrapalhado os planos do regime instalado, enfrentando com a lei as arbitrariedades e injustiças dentro do processo, nas redes e na imprensa, denunciando abusos e defendendo a Constituição e meus clientes. E talvez por isso, o que está em curso não seja um ato jurídico, mas uma tentativa de censurar uma defesa que se recusa a se curvar à maior tirania e injustiça já instalada na história do Brasil. A última vez que um advogado foi destituído em um processo dessa forma foi em 1956. Em defesa da democracia, a democracia foi ultrajada. Então temos mais uma decisão inacreditável do Alexandre de Moraes. Como o próprio Jeffrey Chikine disse aqui, meus amigos, isso não acontecia já faz quase 100 anos. Sabe por quê? Porque nós conseguimos retomar, uns tempos atrás, a democracia, a liberdade de expressão, a ampla defesa. Nós conseguimos avançar tanto no nosso país e agora, olha só, um homem está destruindo, está levando a gente lá para trás novamente, aonde os ditadores mandavam, os reis mandavam e os outros não tinham direito nenhum. Que triste, né? O que está acontecendo com o nosso Brasil. E olha só essa outra notícia aqui, pessoal. Prêmio Nobel da Paz 2025 vai para Maria Corina Machado por sua luta pela democracia na Venezuela. Todo mundo acompanhou, né? Pelo menos você que assiste meu canal aí diariamente, você acompanhou aqui a gente falando sobre a Venezuela, como foi a luta da Maria Corina Machado. Vocês sabem que as eleições lá foram fraudadas, comprovaram que o Maduro fraudou sim a eleição. Maria Corina continua aí, mesmo perseguida, lutando, indo para as ruas, enfrentando os policiais, enfrentando o regime do Maduro. Eu falo policiais aqui porque, como vocês sabem, lá na Venezuela, a polícia, o exército é capacho do Maduro. É por isso que eles estão naquela situação. Então, Maria Corina Machado fez sim um grande trabalho e ainda continua lutando. Como todos sabem aqui, a Venezuela ainda não teve aí um ponto final. Não conseguimos ainda recuperar aquele país. Então ela continua lutando, não desistiu do seu país. E mesmo naquele cenário onde parece tudo perdido, a gente pensa aqui no Brasil, olha, tá perdido, mas lá tá ainda mais. Lá todos os poderes são do Maduro. E mesmo assim, ela não desiste. Então parabéns aí, Maria Corina Machado. Continua por sua luta. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Muito mais do que merecido, né? E, gente, o Papa Leão, ele fez um grande pronunciamento bastante tempo aqui, tá? Eu quero só mostrar por cima o que ele falou. Olha só, ele falou da importância da liberdade de expressão e pediu a liberdade de jornalistas presos, abre aspas. Somente os povos informados podem fazer escolhas livres. Vamos desarmar a comunicação de todo o preconceito, rancor, fanatismo e ódio. Um grande papa, né? Depois do Francisco, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque muitos têm uma opinião contrária, cada um tem sua opinião, e eu entendo, eu compreendo, mas eu não era muito chegado
no Papa Francisco. Não gostava muito dele, de suas ações. Eu achava que, assim, quem sou eu, né, para falar do Papa, mas eu não achava que ele seguia tanto assim as palavras de Deus, o que está escrito na Bíblia. Não gostei muito dele. E agora temos um grande Papa que realmente está mostrando que realmente vai honrar a palavra de Deus. E claro que a liberdade é uma das grandes conquistas até de Jesus Cristo, né, que morreu na cruz por nós, por todos os nossos pecados, por como as coisas eram naqueles tempos também. E realmente agora temos esse Papa falando sobre liberdade, falar sobre comunicação, parar com a ditadura, parar com a censura. Nós precisamos voltar a ter informação de verdade e deixar o povo fazer escolhas livres. Grande pronunciamento do Papa, ainda mais nesse momento tenso da nossa história, né, da história da humanidade. Isso foi muito importante. Gente, agora eu quero mostrar para vocês umas coisas que estão acontecendo também na CPMI do INSS. Como vocês sabem, o Flávio Dino tinha concedido o habeas corpus ao presidente do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, permitindo que ele fique calado, né, em silêncio lá na CPMI do INSS. Porém, prestem atenção no que descobriram desse sindicato do Lula. Prestem atenção aqui, olha aí. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS. A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentaram fundamentação econômica ou legal. Foram identificadas ainda operações em espécie que somaram cerca de 6 milhões e meio de reais nos últimos 6 anos. Entre saques e depósitos, essas transações foram classificadas como complexas, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais. Ao elencar os artifícios usados pelo Sindinap para bolar o rastreio dos valores, o COAF se baseou em normativas do Banco Central. O órgão levou em consideração a habitualidade, o valor e a forma das transações. Nessa quinta-feira, a CPMI do INSS ouvirá representantes do sindicato. Frei Chico não comparecerá, pois sua convocação ainda não foi apreciada pelo colegiado. Então tá aí, pessoal. Mais uma descoberta. O sindicato do irmão do Lula usou sim artifícios para burlar a identificação da origem, do destino, dos responsáveis, né? Ou dos destinatários finais, do dinheiro movimentado. E aí eles querem falar que o presidente do Sindinap não pode falar, ele tem que ficar em silêncio, e o irmão do Lula, que é o vice-presidente, não pode ir na CPMI. Que vergonha, mas olha só o que o presidente da CPMI do INSS acabou de fazer. Prestem atenção nisso aqui. Meteram a mão com força no dinheiro do aposentado, do pensionista, e nós não podemos permitir a manutenção da impunidade. Assim como foi pedido de prisão para todos os demais, faço questão também de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Cavallo e muitos outros integrantes do Sindinap. Chega de proteção e impunidade. Então tá aí, ele vai sim pedir a prisão do senhor Milton Cavallo e de todos esses que estão aí, né, nessa sindicato do irmão do Lula, que não pode investigar, que não pode falar não. Vocês roubaram o dinheiro do povo brasileiro e vocês vão pagar por isso. Eu quero mostrar para vocês também agora a fala de Bolsonaro, como ele deu um recado para o povo brasileiro, mas antes, prestem atenção nessa notícia aqui e me ajudem a compartilhar. Isso aqui é muito importante que o povo brasileiro assista, olha aí. Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF,
arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF ela não vai alcançá-lo. Na verdade é que o Barroso não aguenta a pressão e quer ir embora do Brasil. Vai abandonar o Brasil, vai para algum país da Europa, isso aí a gente tem certeza, porque ele não pode ir para os Estados Unidos, nem agora, nem nunca mais. Lembrando, a Magnitsky não tem fronteiras, ela alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E aí ele faz um discurso todo triste, chorando, falando que quer aposentar e curtir a vida. Mentira, ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir para cima dele. É a primeira queda, tá? A primeira batida, né, do STF. E isso abre um risco muito grande para nós, que eu vou te mostrar. Mas primeiro veja a fala aqui, um trecho da fala do Barroso. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Ele não pode ir para qualquer faculdade do mundo, né? Estados Unidos ele não pode. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável. Fez muita justiça, Barroso. Mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais. Bom, aí ele faz um discurso melodramático, dizendo que tá saindo porque quer aposentar, mas a verdade não é essa, tá? A verdade é que ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir muito mais de onde veio essas sanções, ele já não pode mais ir para os Estados Unidos, não pode ir para as faculdades que ele costumava ir para lá, mas pretende continuar indo para a Europa. Até que a Magnitsky alcance, né, as linhas aéreas, as empresas de linhas aéreas, impossibilitando que ele vá para qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, ele vai sair do Brasil. Né? Ele sabe que não tem como ele andar no Brasil, porque ele criou uma rejeição muito grande por causa desse apoio à ditadura, né, que ele fez durante esse período. Porém, aí vem o problema. Lula vai convidar uma dessas duas pessoas que eu vou te apresentar agora para ocupar a vaga do Barroso. A primeira opção do Lula, todo mundo fala, é o Pacheco. A segunda opção é o Messias. Pacheco, como presidente do Congresso e presidente do Senado, foi o maior defensor dessa ditadura do Alexandre de Moraes e do Judiciário. Impediu em todos os momentos que eles fossem convocados, que tivesse o impeachment. Ele é um militante do Lula agora. Um perigo muito grande. Esse aqui, famoso Messias, que ia levar o documento para impedir o Lula de ser preso lá atrás no período da Lava Jato, agora advogado-geral da União, que está usando a máquina do Estado para perseguir os opositores do Lula. Né? Esse cara aqui também deveria estar preso. Pois bem, esses dois são as opções amicíssimos do Lula, tanto o Messias quanto o Pacheco. Agora, o Senado é que vai ter que votar. O Senado votou permitindo que o Flávio Dino se tornasse ministro do STF. O que o Flávio Dino fez logo em seguida? Bloqueou as emendas e deixou os senadores a ver navios. Lula vai fazer a mesma coisa. Agora, se o Senado permitir que este cidadão aqui se torne ministro do STF, aí, meu amigo, ano que vem é trocar todos mesmo, não tem salvação. E não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Lula quer colocar no STF um cara que fala abertamente que qualquer um que discorde do Lula, ou seja, de direita, é fascista.